pessoal, eu sou Dani Jacobson e está começando o Mãe Sem Culpa Game. Uma disputa leve e divertida para nós mães trocarmos experiências reais. E a regra aqui é clara, jogar com leveza, responder com a verdade e sair daqui. Lembrando que cada maternidade é única e aqui não existe certo e nem errado, e sim vida real e sem culpa. Hoje eu estou aqui com duas mães maravilhosas. Aqui do meu lado esquerdo, a Daniele Pereira, que é advogada e mãe de um casal muito lindo. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. E aqui do meu lado direito, a Luana Flores, que é mãe de duas meninas e ela é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, Dani. Então, gurias, para a gente começar aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode te apresentar então, Dani, para nós? Claro. Bom, meu nome é Daniela, eu tenho 37 anos, sou mãe do Pedro Luca, de 10 anos, e da Tatá, de 5 anos. Sou advogada, sou casada com Girley, e é isso. Muito bem. E agora, Luana, por favor, pode te apresentar? Então, eu sou Luana Flores, sou nutricionista, sou mãe da Antonella, de 8 anos, e da Giovana, que está completando 7. Elas têm 1 ano e 1 de diferença e trabalho muito sempre e tenho essa questão de ser meio mãe solo nos dias de hoje. Sou separada e o pai das crianças mora longe, então tem muita atividade sempre com as gurias, além de muito trabalho. Com certeza. Hoje a gente está aqui então para a gente falar de muitas experiências e vivências da maternidade, né? Para a gente falar assim de uma forma sem julgamento, sem filtro e também da vida real. Vocês estão prontos então, gurias? Prontíssimo. Vamos começar então? Então a gente vai começar com o primeiro quadro, que é culpa ou não culpa. A clássica aqui do nosso programa, que não pode faltar. Gurias, peguem essa primeira plaquinha aqui, que está embaixo da lousa. E a gente vai começar aqui. Eu vou falar uma situação para vocês e vocês vão se identificar se tem culpa ou não culpa, tá? E aí uma breve justificativa aí, tá bom? Vamos lá então. Sentir alívio quando os filhos ou filhas vão dormir cedo. Vocês têm culpa ou não culpa? Não, desculpa aqui, não culpa. Não culpa. Luana e Daniela também falou não culpa. E aí, sem alívio então? Olha, no meu caso, as gurias quase nunca vão dormir cedo, né? Mas claro que assim, ó, a gente tem muito trabalho sempre com elas. Então, quando elas dormem, a gente tem um tempo pra gente. De vez em quando também as gurias vão dormir na minha irmã no final de semana. Tem o dia do camão da Didi, da Dinda. Acho ótimo e não me sinto culpada, me sinto realmente aliviada, porque a gente também precisa estar bem. E eu sempre digo que os filhos bem é com a mãe estando bem, né? Então, sem culpa. Porque é uma luta, né? Fazer eles dormir no horário, né? A gente sabe que tem uma rotina ali que tem que ser, né, cumprida, né? Mas muitas vezes foge do nosso controle, né? E tudo aí tu colocou também não culpa. Eu coloquei não culpa porque eu admiro muito as mães que seguem uma rotina. Foi uma decisão minha muito cedo, assim, da dinâmica da nossa casa, da família, em não estabelecer a rotina muito, assim, rígida, até porque nós não tínhamos uma rotina muito estabelecida. Então, as crianças acabaram nunca dormindo muito cedo, porque a gente também não dormia cedo, né? Mas eu estou vivendo uma nova fase e agora esse ano é a primeira vez que realmente elas estão tendo um pouco mais de rotina, de horário de sono, porque eu troquei elas de turno da escola, então elas acordam muito cedo, tem que dormir mais cedo. Então agora, depois de 10 anos, né, porque o Pedro Luca tem 10 anos, então eles estão dormindo mais cedo, né, pela primeira vez. Mas nunca tiveram, mas também não me culpo em não dormirem assim muito cedo. Sim, eu acho que assim, aqui os filhos eles têm que se adaptar também com a rotina, né, que a família tem, né? Se tu coloca uma coisa que não cumpre, né, o que a tua vida normal exige, né, não faz muito sentido.
Mas assim, a gente sabe que em um determinado momento, né, vão ter que criar um pouco mais de responsabilidades, que nem agora que trocou de turno, né? Então tá tudo certo, né, gurias? A gente não tem que se culpar por sentir um alívio, que a gente também tem que ter o nosso tempo. Até porque o que eu acho importante é que a gente possa olhar para a necessidade da criança, né? Por exemplo, claro que a gente sabe que é no sono ali, né, que tem todas as questões, enfim, hormonais e de crescimento, tudo. Eu não entendo nada disso, mas se eles cumprem ali um horário, uma grade de sono adequado, eu acho que independente ali do horário, se dormir um pouco mais tarde ou não, é válido. É o meu pensamento. Mas isso é justamente o que eu ia colocar. Vale lembrar que existe uma diferença muito grande neurológica no cérebro da criança que está em desenvolvimento. E o desenvolvimento cerebral muito grande é no sono da manhã. Então é diferente do adulto que precisa dormir quando é noite para ter o mínimo de reparo neuronal. Então as minhas gurias já estudam de tarde e para mim não tem problema elas dormirem um pouco mais tarde, mas dormirem até mais tarde, desde que tenham sono de qualidade e suficiente em termos de horário, porque de manhã realmente é um momento importante. Inclusive em neurociência se fala muito sobre isso, que crianças nem deveriam estudar pela manhã, porque é um momento que na verdade elas deveriam estar dormindo, né? Então essas regras são mais sociais, assim, que as mães acham que estão acertando muito em colocar muito cedo na cama e acordar cedo para já se acostumar com um ambiente, né, igual ao do adulto, que daí vai ser mais rentável, mas a criança é outro padrão. Então, desde que eu estudei muito neurociência, eu também não tenho estresse com isso, desde que elas durmam com qualidade e estejam justamente dormindo pela manhã. Ótimo, olha aí, ó. Perfeito. É que como mãe a gente acaba se cobrando muito, né? A gente quer fazer tudo certinho e tal, e a gente vê que muitas vezes foge um pouco, né, da nossa rotina, foge um pouco muito da nossa da realidade em si, né? Mas é isso, eu acho que vocês disseram tudo e é isso, sem culpa. E uma questão, rapidamente, assim, por exemplo, eu nunca tirei os meus filhos de algum programa. Por exemplo, eu tinha um aniversário. Eles iam comigo no aniversário, por exemplo, e eles dormiam ali se tivesse que dormir, né? Então, acabou que eu nunca precisei me adaptar tanto do tipo, vou ter que ir embora porque é o horário do sono, né? Claro que tem as questões das crianças os bebês, né? Mas mesmo assim, eles sempre entraram assim na minha rotina, né? Até agora há pouco a gente estava, esse final de semana, em um evento e eu disse, eu tinha muito problema dos meus filhos dormirem quando eram mais novos. E aí tava minha filha dormindo no sofá, assim, com um agito inteiro, né? E aí eles falaram, será que tinha? Mas é porque eles realmente se acostumaram a rotina ali da família, de não... E tu adaptou eles desde cedo que o teu normal da família é isso. E é isso, tem que se adaptar com a família. É o que eu Eles digo, se adaptaram à nossa rotina e não a gente a deles, né? Foi mais ou menos assim. Mas eu acho que é isso. Então tá, vamos pra próxima então, gurias. Não ter paciência para tarefas escolares. Culpa ou não culpa? Anne colocou ali culpa e a Luana também colocou culpa. E aí, alguém gostaria de falar sobre? No meu caso, o que acontece? Como eu tenho 2 filhos com uma idade um pouco maior, né? Digamos assim. O mais velho, a minha filha começou agora a introduzir, assim, né, na escola, temas, alguns teminhas e tudo mais. Então, como o meu mais velho me exige mais em questão de matéria mesmo, eu sempre dou muito mais atenção para ele em questão, assim, nessa questão de temas e tudo mais, de atividades. E ela eu vou deixando um pouco, porque é só um desenho, só uma pinturinha, né? Esse ano, não, eu já busquei dar um pouco mais de atenção para ela, né? Mas é algo desafiador, porque nós temos os nossos compromissos diários, né? E tem que adequar, então, a nossa rotina dentro dessa rotina também, da gente poder se dedicar a eles, né? Eu sei que também é importante a gente criar essa autonomia deles fazerem os temas e as atividades sozinhos, claro, né? Mas eu ainda ajudo muito. Eles exigem também da gente, me ajuda aqui, né? Nesse sentido. Eu tenho uma memória, a minha mãe me ajudou muito, até depois de, assim, né, um pouco mais velha na escola, ela ainda
me ajudava, assim, em algumas provas que eu tinha. Então, eu tenho muito essa lembrança, né, da minha infância. E eu passo isso para os meus filhos, né? Só que requer paciência, né? Muito. Assim, eu sempre brinco que se desse para comprar no Mercado Livre paciência, eu ia ser a maior compradora da história. Porque, assim, eu não sou uma pessoa muito pacienciosa. E essa questão do tema realmente é muito desafiador, porque era uma coisa que o meu ex-marido fazia com as gurias, então que ficou de herança para mim quando ele foi morar longe e que eu não tinha essa demanda antes, mais essa demanda. E hoje, como eu não tenho dia, né, separado, eu não tenho dia que é meu, o dia que é dele, ele vem finais de semana para ficar com as gurias e tal, faz tudo que pode, ele é um ótimo pai, mas não tá ali mais no dia a dia. Então, daí o que acontece? Tem que chegar, daí tem que fazer o tema, tem que dar banho, tem que fazer a comida, tem que brincar um pouco, tem que ter um momento. Então, assim, é muita coisa. E daí essa coisa do tema ainda, que daí são as duas, né? Eu tenho uma no terceiro ano, uma no segundo, então um monte de teminha, e daí uma tá fazendo, me chama, a outra tá fazendo, me chama, daí eu não consigo me concentrar de uma que a outra começa a gritar e querendo mais atenção, porque o tema tá mais difícil. Daí um tema é de matemática, outro é de português, e daí é uma confusão na minha cabeça, às vezes eu tenho vontade de bater a porta e sair correndo, né, desaparecer. Então, assim, é muito desafiador. Tem alguns temas que às vezes a gente também fica meio irritada, porque às vezes parece que mais ajuda dos pais. O ano passado tinha que montar uma formiga gigante, tipo assim, quem é que vai fazer isso? Acaba sendo a mãe que faz o tema, né? E daí pensar como é que vai fazer a formiga e tudo mais e tal. Daí eu falo, sou muito amiga do meu ex-marido, falo pra ele, não, faz assim, faz assado, ele dá umas ideias, mas eu tenho que juntar as coisas, fazer. Então, assim, eu acho isso bem complicado, ajudo com certeza, e uma delas, que é a mais velha, Antonella, ela é bem preguiçosa pra fazer os temas. A outra chega e já quer fazer, já quer resolver, e daí a outra não quer fazer, e daí ela quer ajuda mais do que eu devo, e daí às vezes eu tenho a tendência para resolver rápido, querer dar a resposta, mas daí a gente não pode dar a resposta porque a criança tem que aprender e tem que desenvolver o raciocínio lógico, e daí tu já sabe a resposta, tu quer que acabe logo aquele tema porque tu quer dar banho, porque tu quer dar janta, e daí tu tem que levar por um caminho que ela entenda o raciocínio para ela ter a resposta do tema, e daí tu tem vontade de dizer, é tal resposta, guria, põe aí. Sim. Que não pode. Então, isso é uma coisa que realmente me tira muito do sério, e eu fico com culpa com isso, que às vezes eu fico pressionando elas para fazer rápido, ou dou ali uma brigadinha porque não tá fazendo como deve e tal, porque eu quero que aquilo se resolva logo. Então é um momento que eu também estou trabalhando cada vez mais para entrar com paciência, para entender que esse é o processo, que isso é super importante para elas, no desenvolvimento. É um momento nosso também de a gente estar junto, né, que é muito importante para elas criarem memórias, além do entendimento lógico sobre o assunto. Tu falou ali, né, que tu chega em casa, tem que dar banho, tem que organizar várias coisas, mas tu também tem que cuidar de ti, tu tem que também tomar banho, tu também tem que, né, fazer as tuas coisas. Então, colocar isso na rotina realmente é um desafio, porque fazer o tema exige um certo tempo ali, né, de tu tá ali junto, te dedicando, né, e aí ter que dar dicas, né, sem ter que responder, né, é um grande desafio. E à medida que eles vão crescendo, os temas vão ficando mais complicados. Ou seja, a gente precisa relembrar as coisas, Exato. né? Então é bem desafiador. Não, e tu ainda é sozinha, então, tipo, né, tu tem que te virar nos 30, né, com 1000 coisas pra fazer. Sim, e vale lembrar que eu também faço mídias ali, né, no meu Instagram e tudo mais. Então eu chego em casa, eu tenho que responder caixinha de pergunta, eu tenho um monte de demanda de direct pra responder. Muitas vezes eu tenho ainda dieta e coisas dos pacientes que eu tenho que calcular, eu tenho exames laboratoriais que eles me mandaram pra ver e pra ler e mandar resposta pra eles. Então tem muita coisa ainda para fazer. E hoje, como eu que tenho que pegar as gurias também ali às 6 horas, antes como eu dividia isso com meu ex-marido, então muitas vezes eu levo realmente trabalho para casa, porque antes eu ficava mais tempo no consultório. Hoje eu tenho que acabar às 5 para pegar as gurias às 6, é tudo comigo. Então eu levo muita demanda de trabalho ainda que eu tenho que chegar em casa e tenho que resolver desses cálculos e exames e coisas desse tipo. Então meu Deus do céu, né? Um furacão, assim. Quando eu chego em casa, às vezes, acabou o trabalho, eu vou pra casa descansar. Não, acho que é o turno mais
agitado, desafiador e de demandas que eu tenho é esse de chegar em casa. Já chego em casa, largo a bolsa... A gente descansa no trabalho. Isso, exatamente. Ai, gente, socorro, né? Já tô me vendo, né, quando chegar essa época aí dos temas. Socorro. Vamos para a próxima. Sair para jantar sem as crianças. E aí, culpa ou não culpa? Não culpa a Dani e não culpa a Luana. E aí, gurias? Não culpa, eu adoro poder sair. Temos que ter um tempo para pouco. nós, né? Sim. Necessário. Super necessário, eu acho que as crianças também têm que entender isso, porque elas vão crescer, né? Eu ainda mais que tenho 2 meninas, e elas também têm que entender que existe a mãe, existe a profissional e existe a mulher, que precisa ter esse tempo, que não é só com elas, que precisa ter uma vida própria, que precisa ser feliz com as outras coisas, né? Então eu acho importante, inclusive, dar esse exemplo para elas. E eu hoje, como mãe solo aqui, eu fico muito tempo com elas. Então, o pouco tempo que eu tenho, quando eu tenho um evento importante, alguma coisa, que daí eu deixo elas com a minha irmã, ou eu tenho algumas pessoas de confiança que ajudam a cuidar e tudo mais, eu não tenho culpa, porque eu já me dedico muito tempo realmente, e eu acho que é algo importante de elas entenderem que a gente tem vários polos na nossa vida e que a gente não tem que abrir mão de um por outro, né? Que a gente tem que realmente conseguir dar um jeito de dividir as atenções, de ser completa, né? Eu não quero que elas cresçam e pensem que elas vão só trabalhar, ou que elas vão ser só mãe e se sintam mal em fazer outras coisas. Eu quero que elas tenham cresçam com esse exemplo da dinâmica de conseguir conciliar as coisas, mas não abrir mão da sua vida. Sim. E Isso trabalhar é a importante, nossa individualidade, né? Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente acaba se doando muito pros filhos, né? Doação Então constante, né? é importante que eles saibam também que nós temos os nossos momentos, né? Os nossos prazeres, as nossas vontades. Muitas vezes os meus filhos também gostariam de estar comigo. Ah, eu vou sair para jantar em tal lugar. Ah, eu posso ir junto? Né? Mas assim como eles também têm os programas deles, né? Eu sempre dizia, ó, tu não vai na festinha do teu amigo ou da tua amiga, assim como a mãe também vai sair para jantar agora com uma amiga. Enfim. Então eu acho que é bom a gente trabalhar, né, essa individualidade. Eu uso esse Nossa, argumento e deles, também. Né? Ó, final de semana vocês não foram na casa da amiguinha, vocês não tiveram aquele aniversário, não se divertiram com os amigos de vocês. A mamãe também tem amigas, também tem outras coisas que tem que fazer. Eu tenho também, às vezes, muitos eventos ali no final do dia que tem questões profissionais envolvidas. Então elas já entendem bem sobre isso, já aceitam bem. Gurias, a gente tem que pensar na gente também, né? Ficar o tempo inteiro com as crianças, claro que é super necessário, mas a gente também precisa pensar em nós também, né? Com certeza. Ter o nosso lazer, que é super importante. Vamos para a próxima aqui, então. Comparar o desenvolvimento dos 2 filhos. E aí, culpa ou não culpa? Eu acho que é meio no automático, né, gurias? Ó, a Luana colocou culpa e a Dani também colocou culpa. E aí, gurias? Eu acho que é automático, que a gente tem que cuidar muito com isso, porque cada pessoa, cada criança, cada ser tem a sua personalidade, tem os seus adjetivos, né, os seus predicados, as coisas fortes, as coisas que são mais difíceis, e a gente justamente está aqui para instruir, para melhorar no que for preciso. E a comparação é algo que super destrutivo para o ser humano, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Me sinto super culpada que, como tu falou, né? Nós somos seres humanos, a gente erra. Então existe sim isso, né? A gente estava falando do tema antes, então às vezes eu falo para a Antonella, olha só, Antonella, vai fazer o teu tema logo, olha só, a Giovana já tá ali fazendo, eu nem preciso pedir, ela já faz. Eu tenho que sempre ficar me incomodando para tu sentar para fazer o tema. Então, né, melhora nisso. Então, daí, quando eu me dou conta, eu já falei. E daí, claro que eu me sinto culpada, porque cada um vai, como eu falei, cada ser humano é diferente e a gente cria igual, né? A gente sabe, eu tenho 2 filhas, ela tem 2 filhos também, e a gente cria igual no mesmo ambiente, só que são diferentes. São diferentes e a gente tem que respeitar isso, porque senão nós vamos criar adultos com frustrações, com problemas de autoestima. Então, é uma coisa que realmente eu me culpo bastante, tento me corrigir cada vez mais, mas
sai no automático essas comparações. Cada vez eu faço menos isso e tento também ser muito honesta com as crianças em pedir desculpa quando eu faço isso e tudo mais. E hoje elas são muito desenvolvidas, muito mais, acho que a questão nasceu da internet, do mundo, né? Então, muitas vezes ali, elas já com 8, 7 anos, elas vêm para mim e dizem, mãe, mas não é justo essa comparação. Ou assim, eu sou eu, a Giovana é Giovana. Elas me trazem isso. Daí eu, não, tu tá certo, tem razão, né? Não tem que comparar, mas a mãe tá dizendo para ti porque eu quero o teu bem e tu precisa melhorar em tal coisa. Então, acho que a gente pode apontar os erros, porque a gente está aqui para guiar os nossos filhos, mas nunca fazer essa comparação. Né? E tudo. Também eu concordo, coloquei culpa, porque para mim é uma área que eu preciso crescer, evoluir um pouco mais. Mas é isso, lá em casa é uma comparação constante, assim, em pequenas coisas. A Mana não precisa fazer tema, por que eu preciso? A Mana, o Mano não colocou a roupa, então eu também vou... sempre tem essas questões, né? Mas é algo que a gente vai também amadurecendo, né, na maternidade e melhorando. E eles vão entendendo também que cada um tem... enfim, a sua individualidade e os seus deveres e direitos dentro de casa, né? Perfeito, gurias. É sobre isso, né? Não adianta. É um pouco no automático, mesmo a gente não querendo, né? A gente vão haver, né? Essas comparações. Mas vamos lá. Vamos aqui para o último, então. Ó. Cobrar mais responsabilidade do mais velho. E aí, culpa ou não culpa? Que difícil essa daí. Assim, eu vou colocar não culpa, mas é um não culpa quase culpa. Isso aqui dá pra ficar assim, ó. Dá pra ficar. Porque acaba que é inevitável a gente cobrar mais do mais velho, né? Bom, eu acredito que eu muito mais porque eles têm uma diferença grande. Então, tem coisas que realmente o mais velho tem que ser mais responsável que a menor, né? Claro que eu acho que quando essa diferença é um pouco menor, acaba que fica ali um pouco parelho, né? Mas no meu caso, sim, porque a Mana é muito mais nova, né? Então tem coisas que realmente, assim, ela não tem ainda discernimento para decidir, né? Mas por outro lado, eu acho que, claro, o meu mais velho é menino, né? Então ele também acaba gostando dessa responsabilidade em alguns momentos, né? Assim, eu sou responsável pela minha irmã, eu sou, né? Claro que tem seus prós e contras, tem outras coisas que ele não quer ser responsável, né? Mas, de todo modo, eu acho que na maioria das vezes eu não me culpo, porque eu acho que é importante a gente criar essa responsabilidade. Eu acho que é importante mesmo. Mas e aí, Luana? Essa aqui eu fiquei bem na dúvida, tá? Porque eu acho que depende do contexto e do que está acontecendo. Às vezes eu me sinto, assim, culpada, mas na maioria das vezes não, porque elas têm uma diferença muito pequena, então isso já dá um pouco mais de culpa, porque não tem uma coisa assim de uma diferença grande que uma realmente precise ou tem o dever de ser muito mais responsável na vida. Mas a Antonella, que é a mais velha, ela tem um comportamento já de pessoa maior e ela gosta o tempo inteiro de mostrar isso pra Mana, que ela é a mais velha, que ela sabe mais, que ela faz isso, que ela faz aquilo, né? Querer ditar regra e tudo mais. Daí eu digo para ela que a gente tem que ter na vida os deveres e os prazeres, primeiro vem os deveres. Então, já que ela se acha realmente mais velha, mais sábia, enfim, mais madura, que entende mais, que está numa série mais avançada, então que ela tenha um comportamento que realmente ratifique isso, né? Que ela se comporte como um pouco mais velha, que ela ajude a Mana dela, que ela dê exemplos positivos. A Giovana, como eu estava falando no tema, ela acaba sendo muito mais organizada e objetiva para fazer um monte de coisas, que muitas vezes ela dá o exemplo. Então, às vezes eu não me sinto culpada, porque eu falo para a Antonella, tua Mana já te dá um exemplo sendo mais nova em tais coisas. Então, acho justo que tu dê esses outros exemplos aqui nessas situações, né, de ser mais responsável, de mostrar o caminho para tua Mana, já que tu é mais velha. Então, acho que isso também traz um pouco de responsabilidade. Perfeito.
Perfeito. Bom, vocês foram ótimas nas colocações de vocês, mas, gurias, lembrando assim, ó, que culpa ou não culpa, não importa. Aqui no programa, todas as mães são sem culpa. Tá bom? Obrigada. Vamos agora pro próximo quadro. Vocês podem deixar essa plaquinha de lado e a gente vai pra a lousa. Tá, a gente vai completar a frase. Eu vou falar aqui uma frase e vocês vão completar ela, ok? Ok. Vamos lá, então. Antes de ser mãe, eu era... 3 pontinhos. Antes de ser mãe, eu era... 3 pontinhos. Sem pensar muito, sendo verdadeira e sem filtro. Vamos lá. Ó, a Luana já virou, pode Meu mostrar Deus. ali na câmera. Menos cansada, óbvio. Né? Bem menos cansada, né? Então, realmente faz uma diferença grande essa questão. E eu sou uma pessoa super proativa e sou bem hiperativa também. Então, assim, acabo dando conta em tudo, inclusive nas minhas mídias, que eu mostro muito no meu dia a dia com as gurias. Todo mundo me pergunta como é que eu dou conta das coisas. Mas, assim, não sem cansaço e sem dor. E, realmente, tem dias que são muito difíceis, né? Que a gente queria fazer o botão do ejeta, assim, e parar num spa ou numa praia. Ou, simplesmente, qual é a mãe que não tem os dias que quer sair correndo, trancar a porta e deixar eles ali. Então, realmente é uma demanda muito grande, é muito cansaço, e eu acho que isso é o maior impacto na vida de uma mulher com filhos. Com certeza. Eu coloquei Dani? bem desatarefada. Que tá mais ou menos parecido, Mais né? ou menos. Mas assim, é difícil esse exercício assim de, antes de ser mãe, a gente conseguir lembrar algumas coisas, né? Porque a maternidade, ela muda. Ela muda completamente a vida, né? E eu coloquei desatarefada, assim, em forma de brincadeira, porque realmente a maternidade, ela nos traz muitas responsabilidades e muitas tarefas, né? Então, é isso, não que seja algo ruim, né? Não, eu vejo a maternidade como uma dádiva, maravilhoso, mas realmente vem com muitas tarefas junto. E tu tá sempre envolvida, né, com teus filhos, né, Dani? Muito. Eu acompanho, vivo assim, a né? maternidade, assim, Tu leva no futebol, leva no 100%, balé, leva não sei o quê, assim, né? o máximo que Sempre eu tá. posso dar e me doar, eu me dou. E tem uma coisa que eu acho que toda mãe pensa, que assim, às vezes quando eu sento, penso na minha vida, eu fico pensando, o que eu fazia com esse tempo quando eu não era mãe? Quem eu era? O que quem eu eu era, fazia, né? quem eu era, o que eu... Né? Porque hoje em dia são tantas tarefas o tempo inteiro que não tem tempo ocioso, não existe depois que tu vira mãe, tu sentar, o que eu vou fazer agora? Não sei o que eu vou fazer, não tenho nada pra fazer, sempre tem que Eu fazer. acho que nem quando a gente ganha um dia off, a gente consegue descansar totalmente. Não. Eu, pelo menos, não consigo. Eu digo, e hoje eu vou dormir até meio-dia. Não. Eu nem consigo mais dormir até Porque meio-dia. sempre tem muitas E eu nem demandas em vejo mais haver. propósito em dormir até, por exemplo, meio-dia. Claro que é só um exemplo, assim, de dormir muitas horas, Sim. mas não. Então, Não, porque a enfim, gente pensa no cansaço, né? O cansaço. O que eu preciso? Eu preciso de um dia dormindo. Só que se tu tem esse dia pra dormir, tu não dorme. Porque tu vai querer fazer Tu vai querer várias fazer outras outras coisas, né? Sim, porque Óbvio. tem um monte de coisa que tu vai deixando pra trás que Aí estão tu deixa o pra fazer cansaço de ainda. lado e vai viver. Tu dorme assim uma horinha ali mais, né, e tal, dá uma descansada quando tá muito feia, muito demais o cansaço, mas sempre são muitas demandas de coisas para fazer geralmente quando elas vão para minha irmã ou o final de semana que o pai delas está aqui e tal. São tantas coisas para fazer que eu acho que eu me canso mais. Vou descansar, não fazer nada, ficar só deitado na cama vendo Netflix, que nada. Daí eu organizo, faço uma planilha, são tantas coisas que quando chegou no final de semana... Faltou coisa ainda pra resolver faltou dessa coisa pra planilha, resolver. com certeza. Vamos pra próxima aqui então, gurias, ó. Depois que virei mãe, eu me tornei... 3 pontinhos. Depois que virei mãe, eu me tornei... 3 pontinhos. Temos os dois lados da moeda aí, né? Vamos lá, sem pensar muito. Depois que virei mãe, eu me tornei... Ó, a Luana Então, já não sei se virou tá bom. ali, ó, a lousa, que é... O mais sentimental. Ah, olha aí. A gente vira, com certeza.
A gente vira mais sentimental, mais sensível. Mais sensível, exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica, assim, muito pragmática, muito objetiva e até para resolver as coisas. Nos meus relacionamentos também, sabe? Eu sempre disse até que eu tinha um padrão de personalidade mais masculina. Assim, não gosto de DR, não gosto de muito papo, deu, não deu, resolve. Não quero saber do problema, não sei o quê, quero saber da solução. Não fica chorando pelo problema que tu tá perdendo tempo, quero saber da solução. Né? Nunca fui uma pessoa de chorar muito, sempre virei a página rápido e tudo mais. E hoje, depois que eu fui mãe, realmente fiquei muito mais sentimental. E essa coisa, nunca fui muito também de carinho, de ficar abraçando as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa mais distante, sempre gostei, fui muito independente da minha vida sozinha e tudo mais e tal. Muito embora eu tenha casado 3 vezes, nunca tive o objetivo de casar. Eu acho que é por isso que eu casei, porque quando a gente não quer casar, eles querem casar com a gente. Daí, então, eu casei 3 vezes. Mas nunca foi eu sempre fui uma mulher muito de negócios, assim, de trabalho. E daí, com a maternidade, realmente fiquei muito mais sensível, choro em novela, em propaganda, em final de filme, as coisas de final de ano da escola, tudo, quando elas vêm com alguma coisa nova, que eu vejo algum desenvolvimento delas, e abraço demais, daí eu digo que eu dou chuva de beijo, e daí elas acham que eu sou muito beijoqueira, que a mãe pega muito, abraça muito, então isso é uma coisa bem... visível a minha mudança, sabe, nesse padrão, assim, é uma coisa que todo mundo, inclusive que convive perto de mim, vê essa mudança. E também uma coisa que eu vejo também, a gente fica mais empática também com outras pessoas, as coisas Sim. quando acontecem, assim, meu Deus, como que... Né, a gente fica muito sentimental, realmente, nesse sentido. Vou pegar né? o gancho que eu coloquei, mais empática. Olha aí. Muito bom. Olha assim, mais empática, com Mais certeza. empática. E eu poderia ter escrito aqui mais, assim, mais empática com a minha própria mãe. Porque eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente começa a entender, né? Entender, enfim, ter empatia realmente pelas outras mães. Porque a gente começa a perceber e lembrar as nossas atitudes. E a gente, eu pelo menos, né, eu olho, opa, eu não gostaria que o meu filho fizesse isso, né? Coisas que eu fazia, né? Porque a gente não entende, né? Então, eu coloquei empática exatamente por isso, assim, não por ser, assim, não ser, por exemplo, sentimental ou alguma coisa assim, não, eu sou bastante emotiva, mas empática para entender, assim, também a dor do outro, porque pra se a ser gente ser sensível. mãe, vai dizer, a gente tem julgamentos, né? Ai, por que aquela mãe não... Ai, ela nunca pode ir, ela nunca pode, por que ela nunca pode? Né? A gente fica julgando, assim, sem entender, né? Ou o antes de filho ser tá mãe. chorando, tá dando uma crise. Quando eu tiver filho, isso nunca vai Não vai acontecer. acontecer. Isso daí não dá educação, não sei o que, até tu ser tá... mãe. Essa é uma frase que nenhuma mãe de primeira viagem pode cometer mais, porque a gente sempre paga com a língua. Sempre. Porque tem as fases de desenvolvimento, né? Daí tem aquela questão da adolescência, da infância, ali, dos 2 aos 3 anos, que é esse período, né? Que tem até o livro, aquele Terrible Two e tal, que realmente eles se atiram no chão, eles fazem... O drama deles. drama e não sei o que e tal. Então, acho que a gente realmente se torna muito mais empática. Esses dias teve uma situação bem lá no colégio de um menino que ele é autista e tal, e que daí ele deu uma crise e quebrou umas coisas dentro da sala, e daí as gurias falando, mas não pode fazer isso. Eu disse, filho, mas olha, né, pelo menos tu vê, ele dá essa crise mas ele é super inteligente, ele fala, ele é sociável, não sei o que e tal. Mãe, mas isso não justifica. Daí eu até falei, mas eu estou vendo como mãe, né? Como mãe, que bom que ele consegue fazer tudo isso, socializar e aprender bem e tudo mais, e falar, e estar ali junto e tal, mas de vez em quando dá alguma crise. Então, acho que a gente passa a ter muito mais essa coisa de empatia, não julgamento. E a frase mais certa é aquela, minha mãe sempre dizia, quando eu era menor, que eu reclamava alguma coisa dela, quando tu for mãe, tu vai me entender. Essa é... Quando tu for mãe, vai me entender. Com certeza. Então, vamos para a próxima. Tô gostando, hein? Estão ótimas as respostas aí. A parte mais injusta da maternidade é... 3 pontinhos. A parte mais injusta da maternidade é 3 pontinhos.
Primeiro a Dani. Ah, não, primeiro. Eu coloquei a falta de reconhecimento, mas vou explicar. Porque não é que a gente precise ser reconhecido, não pelos outros, mas eu acho que isso é um tema de ser tratado em terapia, né? Mas o que que eu vejo, assim, na maternidade, né? A gente acaba se doando 100%, né? Isso independente se a gente vai ser reconhecido ou não. Mas, às vezes, eu acho que da rotina exaustiva, assim, no dia a dia, né? Certas coisas, né? Acabam doendo um pouco mais, né? Quando a gente não tem aquele reconhecimento. E eu falo isso principalmente com os filhos, né? Da gente se doar tanto e, às vezes, eles nem reconhecerem. Sim, porque eles se acostumam com esse padrão. Porque eles se acostumam com o padrão da gente tá sempre ali disponível. Ou o seguinte, a gente também puxa muito das responsabilidades dos filhos para nós. Para nós. E isso aí já é da mulher, né? Exatamente. Por isso que eu já digo que essa falta de reconhecimento é algo que tem que ser tratado, porque eu acho que isso é muito mais problema da mãe. Mas também é da sociedade também, isso aí. Porque todo mundo empurra a responsabilidade para a mãe, né? E no momento que tu não é... Porque assim, não, isso aí é... a mãe tem que fazer. Mas quando o pai faz, ele fez isso, né? Ele é super reconhecido por uma coisa que é simplesmente o dever dele também. Sim, como se tudo fosse obrigação da mãe, né? Eu vejo também isso, é sobre isso. E eu acho que a gente cria esse padrão com o filho e o filho não consegue também entender e muitas vezes valorizar cada ação, né? Tipo, esses dias a Antonella queria uma maçã. Ela, mãe, filha, tu tem 8 anos, vai ali, pega a maçã, tá limpa, tá ali em cima, disponível e tal. Mas eu quero cortadinha. Então, assim, daí vai lá, corta e tal. Eu tenho 1000 coisas pra fazer. E daí fui lá, cortei, não sei o quê. Só que daí, um dia que eu não fiz, que eu não quis cortar, que não, tu já é grande, tu pode pegar tua maçã e morder. Daí ela disse pra mim, porque tu não quis cortar. Daí, assim, se tu não faz, é alguma coisa ruim. Mas se tu faz, tu não faz mais nada do que a tua obrigação. Então, isso é uma coisa muito pesada, realmente, na maternidade. O que eu botei cobrar maturidade da mãe, tá? Porque é o seguinte, a gente tem filho e a gente tá aprendendo junto, né? Nós somos seres humanos, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E a gente vai amadurecendo justamente com os filhos. A gente ensina os filhos e os filhos nos ensinam. Ali nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então, nós somos seres humanos falhos também. E parece que quando a gente vira mãe, que a gente tem que ser aquela figura incólume, super madura, que entende tudo, que sabe resolver tudo da melhor forma possível, né? Que tem todas as respostas para poder guiar aquele novo ser humano no caminho e que a gente não pode errar. Né? Então, quando a gente erra, justamente chama atenção, perde a cabeça, esquece alguma coisa do filho, né? Ela esqueceu um evento. É super julgada, né? É super julgada, exatamente. Então, eu acho que essa coisa, assim, de a gente sempre tem que agir da forma certa, porque agora tu é mãe, tu tem que acertar, tu tem que ter maturidade, tu não pode dar esse piti, esse estresse, tu tem que entender o teu filho, né? Isso é errado, ou ter uma atitude errada, como é que tu tá fazendo isso na frente do teu filho? Como é que tu tá gritando na frente do teu filho, como é que tu tá mostrando que tu tá estressado, perdendo o controle, isso não pode. Então, parece que a partir do momento que a gente é mãe, né, parece que teria que entrar assim, um espírito dentro da gente, e agora nós somos detentoras de todo o conhecimento, paz, maturidade, né, para poder guiar essa nova pessoa. E não é uma verdade, somos seres humanos falhos, cada mãe vai ter seus predicados, as suas dificuldades, e a gente vai aprendendo com o andar da carruagem. Então, acho que isso é um peso grande, assim, que se coloca em cima da mãe. Perfeito. É sobre isso, né, gurias? Vamos lá para a próxima, então. A parte mais gratificante da maternidade é... 3 pontinhos. A parte mais gratificante da maternidade é... A Luana virou, que escreveu ali. Amor dos filhos. Eu acho que isso... Eu botei o amor diário. Isso aí, é o amor. Isso amor. não tem preço, né?
é um amor, assim, que vai além da gente, né? Eu sempre brinco, assim, que é uma coisa que é incompreensível, porque o filho dá trabalho, faz a gente cansar, a gente envelhecer, a gente se estressar, arrancar os cabelos, né? Eu sempre brinco ficar mais pobre também, porque daí aquele dinheiro todo que a gente tinha para gastar com a gente gasta com os filhos. E mesmo assim é um amor gigantesco, que nos dá força para conseguir passar várias barreiras, fazer coisas que a gente não faria se não tivesse esse amor gigantesco, dar conta de coisas que a gente não seria capaz antes disso, né? E é uma felicidade, porque não precisa muita coisa, né? Não precisa, quando a gente não tem filho, acho que chega uma hora que a gente precisa, assim, ou ter uma grande paixão, borboletas no estômago, ou a gente precisa começar a pular de paraquedas para ter dopamina e coisa. Quando tu tem filho, tudo muda, né? É alguma coisa que eles conseguiram fazer, um nível de desenvolvimento, é um abraço, é um sorriso, é um dia feliz deles e tal, alguma coisa que eles te contam e tal, e aquilo te dá, né, uma quantidade de neurotransmissores do bem ali, que eu sempre digo, ocitocina, dopamina, serotonina, que aquilo te preenche muito, aquele amor, né? Tanto o amor que tu cria para com eles, como o amor que eles te devolvem, né? Então, acho que isso é o ponto máximo da maternidade. E a gente começa a depender de menos coisas externas também, né? Até do amor de um homem, porque o principal amor passa a ser o filho, ou, de repente, de um grande feito na tua vida, porque o grande feito da tua vida são aqueles filhos, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente cresce muito e se preenche desse amor. Fiquei toda arrepiada aqui, porque é sobre isso, né, gurias? É a isso. gente não tem nada mais forte do que a gente ver os nossos filhos felizes, né? E esse amor recompensa qualquer coisa, né? Ele realmente é gratificante. Eu acho engraçado, assim, porque nós mulheres e mães, a gente tem a tendência, muitas vezes, me corrijam se vocês não concordarem, mas assim, de reclamar muito da maternidade. Assim, até como forma de brincadeira. Ah, eu tô muito cansada. Ai, porque filho cansa. Ai, porque os temas. Ai, porque a rotina. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Ai, porque vocês vão me deixar pobre. Ah, sabe? E são esses... A maternidade vai girando em volta desses assuntos, né? Que são reais, né? E que eu faço todos os dias. Mas... a maternidade, ela é tão incrível, né? Toda mãe sabe que, apesar dos pesares, assim, o amor no final do dia, né? Da gente ver ali a criança dormindo, sabe? Segura, saudável, sabe? Só da gente ficar ali dando um cheirinho, parece que a nossa energia... É incrível. Revigora, né? Então, assim... É o poder do amor, né? Eu digo, assim, que eu sou muito satisfeita e na maternidade, né? Mesmo que seja uma responsabilidade muito grande, mesmo que seja cansativo, exaustivo, né? Que a gente precise realmente, todos os dias, a gente tem que estar ali sempre se vigiando e melhorando, porque a gente está ali educando, né? Aquelas crianças. Eu acredito, assim, que a maternidade é o ponto alto da vida. A melhor coisa. A realização da mulher, em todos os sentidos, por mais, né? Claro que tem mulheres que optam por não ter, né? Mas quem vive a maternidade, pra mim, é o ápice da vida. Eu também. Eu acho que, assim, além de ser, assim, é um dom, né? Que a gente vai... Mas é uma realização da vida, né? Da mulher. Antes da gente ter filhos, a gente não sabe o quão é especial, gratificante, todos os adjetivos maravilhosos, né? Quando a gente se torna mãe, né? E eu acho que ali a gente descobre realmente o que é amor de verdade, né? Isso é verdade, também. Então, vamos para a última aqui da lousa. Quando meus filhos começam a brigar, 3 pontinhos. Quando meus filhos começam a brigar, porque vocês têm 2 filhos, né? Então, não sei como é que é na casa de vocês. Mas eu acho que é normal dos filhos, né? Eu me enlouqueço.
É mais ou menos o que eu tô botando aqui, só com outras palavras. Fico muito estressada, muito estressada. Daí, realmente, é uma coisa que eu tenho que amadurecer, porque a gente deveria daí, né, ficar justamente mais calma, mostrar pra eles que não deve brigar, que não é por aí. Só que daí eu fico enlouquecida, daí eu perco, tem uma hora que preteia, assim, daí eu perco as estribeiras realmente, e daí eu que brigo mais ainda com elas duas. E é um ponto, assim, que me desgasta bastante. As duas de castigo. Ali é uma das coisas que mais eu perco o pouco da paciência que eu tenho. Eu acho que é com isso, realmente. Eu acho que eu deveria lidar de uma outra forma, mais calma. E daí, às vezes elas estão brigando e tal, daí eu começo a gritar com elas. Mãe, mas tu tá gritando mais que a gente. Parem de brigar e não gritem. Mas é ruim, né? Ver brigas não é legal, né? A gente não gosta de ver nossos filhos brigando, mas eu acho que faz parte também, né? Irmãos. Mas eu tenho certeza que quando eles forem crescer, eles vão se amar e tá tudo certo. Mas é uma fase, né? Eu espero que seja uma fase. Mas assim, eu tô numa fase que, olha, é briga atrás de briga todos os dias. Então, assim... Mas eu acho que é isso, sempre tem. Eu acho que as minhas também brigam muito porque elas têm muito pouca diferença de idade. Então, as duas... Mas não! Se acham detentoras do mesmo conhecimento, mesmo tudo. Tem muitas roupas que tem as coisas especiais que é de cada uma, mas como elas são muito parecidas, muito pouca diferença, né? E a que é um pouco mais baixinha, mais nova, ela é mais fortinha e a outra é mais magrinha, então entram nas mesmas roupas. Então tem as mesmas roupas, daí uma puxa a roupa pra cá, pra lá, que é o que eu vou usar, isso aqui é meu, não sei o que e tal. Então tudo é motivo de briga. Elas são super unidas, mas não há dia sem briga. Essa que é a realidade, vamos ser sinceros, não há dia sem briga. Não tem. Lá até um beijo é motivo de briga. Tudo é motivo de briga. Sim, porque deu beijo nela, não deu em mim. Não, lá em casa, o mais velho quer beijar a Amanda, porque ela é uma fofa, e aí ela fica brava. Aí já começa a briga. Qualquer coisa é briga, gente. Até no amor é briga. E daí estão brincando super bem as minhas duas, só que daqui a pouco... porque a Antonella quer mandar na brincadeira, não é justo. E quando vê, os dois já estão gritando. Quando vê, estão se pegando. Esses dias eu tive que ir no colégio explicar que não era eu que tinha lanhado a criança, porque estava lanhada as duas. A gente é bom ter irmãos, né? Mas essa é a parte ruim, né? Digamos assim, né? Mas eu acho que faz parte do crescimento, amadurecimento. A gente aprende também a lidar com outro ser humano, com as diferenças, com pessoas que não vão ter a mesma opinião que a gente, aceitar, sabe? Não se frustrar tanto com isso. Então, eu acho que ter um irmão, esse momento de briga, das diferenças, também faz a pessoa crescer para conseguir interagir com a sociedade, sabe? Sim, saber compartilhar as coisas, né? Isso, então eu acho essa experiência muito importante. Maravilhoso. Então tá, guris, agora a gente vai entrar então no próximo quadro, que é Eu Já ou Eu Nunca, tá? Podem deixar a lousa de lado e pegar a próxima plaquinha. Eu já ou eu nunca. Eu vou falar aqui uma situação e vocês vão dizer se já aconteceu com vocês ou não, ok? Fingir que está dormindo para o pai atender. Eu já, as duas! Mentira. Tá. Vamos lá. Algumas vezes. Algumas vezes, mas né? Ai, eu tô cansada, não vou fazer que te conta aqui que eu não tô ouvindo. Não, e às vezes até quando ela, né, que já tô maiorzinha agora, às vezes vem falar com mãe, querem alguma coisa. Sim. Tô dormindo ainda. Amar profundamente, mas se sentir exausta emocionalmente. Foi aquilo que mais ou menos tu falou antes, né? Ó, eu já, e a Luana também botou, eu já. É normal, né, gurias? Não existe, né? A gente ama, mas é uma exaustão constante, né? Não tem... mas eu acho que tem mães que... Acho que tem mulheres e pessoas que são tão talhadas por aquele negócio da maternidade, que tu tem que ser perfeita na maternidade, que não se dão ao direito de admitir isso, nem para elas mesmas. Então, eu acho tranquilo isso. Acho que a gente é ser humano e tá ok a gente se sentir assim. É isso aí. É do ser humano, né? Normal. Já tive medo de repetir erros da minha própria mãe. Eu já ou eu nunca? Eu não só tive medo, como eu já me dei conta de várias coisas. Ontem mesmo eu tava falando pra minha amiga que foi me visitar e eu tava fazendo algumas coisas com as gurias e eu disse, meu Deus do céu, eu tô igual a minha mãe. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô igual a minha mãe. Tu também, né? Ai, sim.
Vamos para a próxima, então. Ó. Já senti que perdi minha identidade. Eu já ou eu nunca? Já, em algumas fases, sim. Eu acho que a gente entra em cada fase e a gente não tem um curso preparatório para ser mãe. Então, eu acho que a gente sempre se perde um pouco para depois se reintegrar, achar recalcular a rota, digamos assim. Não, achar o equilíbrio. Isso, esse é o meu ponto, assim. Acho que cada fase, quando a gente se torna mãe, eu sempre digo isso. A gente pode querer muito, né? Eu queria muito ser mãe, já tinha perdido aí 4 gestações e tal. Mas eu acho que demora até 1 ano da criança, assim, até aquilo fazer parte de ti, tu te tornar mãe, tipo assim, sou mãe e isso é natural pra mim. Já começa por aí. Então eu acho que ali a gente tem vários momentos de crise existencial. Quem eu sou agora? Cadê a mulher, a profissional? Como é que eu vou encaixar tudo isso? Já tem isso. Até porque, desculpa, mas até porque no início ali, quando, enfim, a gente passa 9 meses ali com uma barriga linda e tudo sendo paparicado. E aí nasce o bebê, as pessoas só querem o bebê, né? E tem uma frase muito... Assim, normalmente as pessoas chegam assim, não quero nem saber de ti, eu quero só, cadê... Sim. Cadê a criança? Cadê a criança? Cadê a minha afilhada, minha sobrinha, né? E deixa a mãe de lado. Sim. Né? Então eu acho que nessa primeira fase realmente que tu disse, sim. Eu acho que é a parte... Mas eu sabe que assim, eu tive uma situação diferente, né? Porque quando eu tive a minha filha, eu grávida, eu falava para meus pacientes, né, que eu era fisioterapeuta. E aí eu falava para meus pacientes, não, se a minha criança, né, se a Antonella for também, que é a Antonella, se ela for tranquila, eu vou voltar em 3 meses, 2 meses. Mal eu sabia o que estava me esperando, né, Gurias? E a vontade, eu era realizada com o que eu fazia, amo o que eu fazia, enfim. Mas assim, resumo para vocês, eu não conseguia mais me reencontrar, não conseguia mais me ver trabalhando com o que eu trabalhava e eu tive uma mudança de chave muito grande. Eu demorei 1 ano para me dar conta que aquela fase ali já tinha passado, que eu não me via mais como, aí eu vendi meu estúdio, pilates, que eu tinha um monte de coisa, né? E aí vivenciei profundamente a maternidade por 2 anos. Claro que meu esposo, né, me deu todo o suporte, enfim, mas foi muito importante para mim, sabe? Eu quis, de fato, vivenciar a maternidade. Então, assim, eu perdi minha identidade para me reencontrar novamente. Sim. Entendeu? Então, isso foi... Eu, assim, até posso testemunhar aqui que eu tô vivendo uma fase muito legal da minha vida, porque, justamente, eu acho que eu tive vários altos e baixos nessa questão da identidade. Quando eu engravidei, né, eu quis viver realmente muito esse mundo da maternidade, né? Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ficar ali no primeiro ano sem trabalhar, né, no meu primeiro filho. Aí eu já era advogada, aí eu disse assim, não, vou fazer outras coisas. Daí eu abri uma empresa de alimentação saudável infantil. Aí depois eu pensei, não, mas não é isso. Aí voltei para advocacia. Aí depois eu fui fazer outras coisas, né? E aí eu tive o segundo filho. Aí eu voltava pra advocacia e daqui a pouco eu já pensava, não, vou ficar aqui na maternidade porque eu preciso dar mais atenção aqui em casa. E eu fui em vários anos da minha vida assim, né? Entre encontrar o equilíbrio do trabalho, da minha profissão e da maternidade, né? E hoje eu até abri de fato, então, né, um escritório de advocacia de uma forma plena, sabendo que eu consigo equilibrar as duas coisas, né? Mas por muito tempo isso não foi muito fácil pra mim, assim, né? Saber dar conta das duas coisas. Mas eu acho, justamente, complementando o que tu tá falando, que aquilo que eu falei antes, existem fases, né? E cada fase a gente se perde de novo, porque a gente acha que é só ali virar mãe e depois vai ser tudo igual. Não, cada fase, porque a criança vai mudando. Na verdade, entre aspas, morre um filho e vem outro em cada fase, né? Na primeira infância, segunda infância, depois adolescência e tal. Então a gente vai se perdendo realmente e se reencontrando, porque cada vez morre um filho, vem outro, morre uma mãe, vem outra também, com outras demandas, com outras responsabilidades, outros entendimentos. Então acho que em muitos momentos a gente realmente se perde para ter que recalcular a rota e poder acompanhar esse maternal. A gente vai se reinventando, na verdade. Gurias, vamos deixar então agora a plaquinha de lado e eu vou propor aqui uma dinâmica para nós, que é a memória da mãe.
vão ter situações que vocês vão ter que lembrar que vocês já vivenciaram, tá? E tem que ser assim, muito real, é sinceridade, sem filtro e pensamento rápido, tá bom? Vai vir aqui agora uma mesa com uns balões, tá? E a gente vai fazer uma mágica acontecer que nem uma mãe de verdade faz. Plim! Então tá, gurias, chegou aqui a nossa mesa mágica com situações reais de mãe e vocês agora vão ter que lembrar, tá bom? Luana, pode começar? Escolhe Sim. Então um balãozinho, estoura e lê o papelzinho que tem dentro. Vamos ver de que é esperança. Toda mãe sempre tá na esperança. Ó, isso, pega o papelzinho aí, lê a situação e já responde. Qual foi o momento ou o dia mais difícil da maternidade? Com certeza, quando eu cheguei em casa, a minha filha mais nova tinha 5 meses, ela estava com 41 de febre, não acordava, molinha. Eu achei que já estava praticamente morta. Levei para o hospital e ela estava com pielonefrite, passou 10 dias internada. Então foi um momento muito crítico para mim, sem dúvida nenhuma, o mais traumático da maternidade. Tu chegou da maternidade com a outra filho? Não, eu cheguei do trabalho e a menor de 5 meses não acordava. A babá que me ajudava disse, ela tá dormindo a tarde inteira, não acorda. E a gente levantava a criança e ela mole, dormindo, desacordada, ardendo em febre, 41 de febre, levei rápido pro hospital. Daí a gente descobriu que ela tava com pielonefrite, foi tratada e tudo mais, mas ali eu achei que eu tava levando já minha filha morta pro hospital. Meu Deus, nenhuma mãe merece isso. Meu Deus do céu. Tá, Dani, agora a tua vez. Qual que tu vai escolher? Amarelo. Vamos lá. Força. Um julgamento que já passou por ser mãe. Ai, que difícil. Um julgamento. É que são tantos, né, que é difícil escolher um. Eu acredito que... eu acho que é a rotina. Essa questão de não ter rotina. Foi julgada, por isso que eu achei que tu... Nunca me importei muito com os julgamentos, mas acredito também que eu tive um pouco de sorte de não ter sido tão julgada, assim. Acho que as pessoas foram bem legais comigo na minha maternidade. É que às vezes, mesmo a gente achando, né, que não sendo julgada, a gente acha que tá sendo julgada. Exatamente. Né? Então, Que a gente mesmo se julga, né? É, mas é isso aí, gurias. Então, eu quero agradecer vocês. Foi só uma brincadeirinha aqui, tá? As duas mães aqui, na verdade, não é uma disputa de verdade, porque as duas mães ganham um mimo muito maravilhoso aqui. Vocês vão ganhar um dia de princesa no Salão Camarim. E cada uma, então, pode escolher lá o que quiserem fazer. Já quero agradecer o pessoal do Salão Camarim, em especial ao Alexandre Dalsasso. Um beijo para vocês e vamos assistir agora o vídeo do salão. O Camarim 2362, um salão localizado no bairro Higienópolis de Porto Alegre, que conta com os especialistas em cortes, sendo o único salão em Porto Alegre com corte térmico bordado, nas mechas, nos loiros, nas colorações, no babyliss, nos penteados, nos tratamentos capilares, nas maquiagens, dias de produção, dia de formanda, dia de noiva, manicure tradicional e esmaltação em gel, nas extensões de cílios mais naturais e chamativas, remoção a laser e após toda essa apresentação te convidamos a vir realçar sua beleza conosco. E agora eu vou falar do Bora E, que é a nova rede social que veio para revolucionar o jeito que a gente cria conteúdo, conecta pessoas e monetiza. Este mês está entrando um novo aplicativo e se você quiser mais informações, eu vou deixar aqui na tela o QR Code e o Instagram. Então, bora aí! Gurias, então, quero agradecer a presença de vocês, foi uma imensa honra para mim. Vocês aqui me divertiram, maravilhosas. E muito obrigada por comparecerem aqui no programa. A gente que agradece a oportunidade. Então, vamos levantar para a gente finalizar. Uhul! Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa Game!